É bom que o Senhor nos lembre sempre dessas coisas, né? Realmente, né, amados, nós temos muitas coisas boas da parte de Deus. O Senhor tem recheado a nossa vida, né, com coisas boas. Quando olhamos para o nosso viver diário, né, encontramos sim dificuldades, lutas, mas nós temos riquezas da parte de Deus, né? Temos muitas coisas da parte de Deus. Mas só que essas coisas tem alguém muito poderoso, muito belo, muito maravilhoso que tem proporcionado para nós. Se essas coisas são boas, imagina aquele que providencia todas essas coisas para nós. Então que haja mesmo, Senhor, no nosso coração profundo desejo pela volta do nosso amado Senhor. Uma característica, né, da noiva de Cristo, uma característica da igreja aperfeiçoada é que ela tem o mesmo desejo, né, do Espírito de Deus, né? E a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja o nosso sentimento, né? Que não haja nada, nenhum atrativo nesse tempo, né, que possa tirar de nós esse desejo profundo do nosso coração de ver o rosto do nosso amado Rei, ver o rosto do noivo, estar com Ele, né? Nós experimentamos hoje dele, né? Nós temos a presença dele, mas tem uma dimensão muito maior, amados. Tem uma dimensão muito mais profunda. E convém que desejemos abundantemente a volta do nosso Senhor. E o Senhor, Ele está nos preparando para isso. O Senhor está nos preparando para esse dia. O Senhor está nos dando ferramentas. Agora nós precisamos prestar muita atenção e valorizar, amados, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Amados, eu queria, na realidade hoje, eu creio que a palavra ainda não vai ter um aspecto assim de pregação, de sermão. É mais algumas instruções e também assim de um prestar contas, né? Mas não deixa de ser Deus falando conosco. Amém, amados? Amém. Amados, a Bíblia ela nos afirma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso é uma afirmação da palavra de Deus, categórica da palavra de Deus. E se diz todas as coisas, então não está excluído dessas coisas as calamidades, né? E as calamidades, quando ela não consegue gerar outro benefício, pelo menos nós podemos aprender que as advertências, amados, elas devem ser atendidas, né? E que a prevenção é o maior remédio. E nós podemos tirar isso até das calamidades. Na tragédia do Rio Grande do Sul, quantas mortes teriam sido evitadas, né? E quantos
prejuízos teriam sido menores se muitos tivessem atendido às advertências. Eu mesmo soube de um caso, né? E assim, de fonte confiável, uma discípula que mora em Pelotas, ela disse que seus avós, por não atenderem avisos, inclusive o aviso que o próprio filho deu, esse casal de velhinhos, eles quase morreram. Por um fio eles foram salvos, né? Já não tiveram a mesma sorte os vizinhos, que moravam ao lado, que morreram afogados, né? E assim, amados, quantas vidas foram ceifadas, né? E ainda nesses casos aí, nós podemos questionar a idoneidade das fontes de informações, né? E com isso a gente pode dar um desconto para esses que não atenderam às advertências. Mas mesmo assim, quantas mortes e pesares teriam sido evitados, né, se fossem atendidos às advertências, se houvesse prevenção. Amados, nós temos vivido, na realidade nós temos uma esperança, né? E essa esperança ela está na conclusão do plano eterno do nosso amado Deus, né? Aquele plano que Deus tem traçado para nossas vidas. Mas o que é? Uma esperança. E essa esperança, amado, ela está em pleno desenvolvimento. Nós fazemos parte desse desenvolvimento. Ainda não alcançamos o prêmio da soberana vocação, né? E o que acontece? Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. E segundo a palavra de Deus, as coisas não vão melhorar daqui para frente, né? As coisas não vão ser favoráveis à igreja. O tempo é totalmente adverso para a igreja. E desde já, amados, ou estarmos atentos às advertências das Escrituras é de suma importância para a sua igreja, é de suma importância para a nossa vida. E nesse caso aqui das Escrituras, as Escrituras elas não são questionáveis quanto às instituições humanas, né? Quanto às instituições governamentais lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós estamos falando aqui das Escrituras, né? E ela é digna de toda confiança. Por quê? Porque é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. A palavra de Paulo a Timóteo, né? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, nós falamos que nós estamos vivendo tempos difíceis e que não há sinal de melhora daqui para frente. Nós vivemos nesse sistema
E a palavra diz que desse sistema, que o mundo jaz no maligno. Amados, quem é esse maligno? Esse maligno é Satanás. E o que Satanás tem usado no decorrer do tempo para destruir vidas? O que ele tem usado? O que mais Satanás tem usado para destruir vidas? O engano da injustiça, amados, é a principal estratégia de Satanás. É a principal estratégia do inimigo. O engano da injustiça. O Senhor sabe que a essência da estratégia de Satanás é o engano. Podemos ver aqui em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade, ela é segundo o que? A eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Com todo poder, sinais e prodígios do que? Da mentira. E com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É a principal ferramenta do inimigo. Então, amados, quando nós podemos ver também aqui, quando Jesus começa a discorrer a respeito da proximidade da sua vinda, ele inicia o sermão profético com uma advertência. Lembra dessa advertência? Os discípulos perguntam para Jesus acerca dos finais dos tempos, da proximidade da sua vinda. E Jesus dá uma resposta. Como? Ele começa dando essa advertência: vede que ninguém vos engane. Isso aí está em Mateus 24, versículo 3, está em Marcos 13, está em Lucas 21. E ele segue, amados, o sermão fazendo novas advertências. Na realidade, amados, o maior campo de batalha que existe, sabe aonde é? É aqui, ó. É pela nossa mente. O maior campo de batalha do universo, ele existe pela nossa mente. As maiores batalhas do universo acontecem na cabeça do ser humano, na mente do ser humano. Os outros tipos de guerra, amados, que existem, eles são consequências dessa batalha. Sendo assim, queridos, muito mais que guerrear para proteger a nossa integridade física, o Senhor batalha para proteger a nossa mente. Se a nossa mente estiver protegida dos enganos, todo o restante do nosso viver vai ser conduzido à luz da verdade. É uma lógica. Se a nossa mente estiver protegida dos enganos, todo o restante do nosso viver vai ser conduzido à luz da verdade. Esse texto que todos conhecem, né? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 6, de 14 a 17. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus. Aqui fala da verdade, do evangelho da paz, o escudo da fé. A fé é produzido. Como é que se produz a fé? A fé vem por quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tudo é pela fé. Fé na palavra de Deus. Podemos ter como capacete da salvação, protegendo a nossa cabeça, né? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Amados, há uma grande batalha espiritual. E qual o objetivo? A mente do ser humano. E não nos enganemos. Todos nós somos alvos de Satanás. Satanás, ele não dá desconto para nenhum de nós. Mas graças a Deus, amados. Graças a Deus pelo cuidado amoroso de um Pai Celestial. Por causa do cuidado do nosso Pai Celestial, nós podemos andar em segurança. Mas, amados, entre muitas coisas, o Senhor nos faz advertência. O Senhor nos dá sinais. Amados, mas eu queria destacar aqui o amor de Deus, a bondade de Deus. Amados, eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa. Vocês conseguem sentir também que diante dessa atmosfera de confusão, de engano, vocês percebem conseguem perceber com o que está acontecendo ultimamente no meio da igreja? Vocês conseguem perceber, observar nisso, o cuidado de Deus pelas nossas vidas? Como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem olhado para nós, como Deus tem nos cercado. Glória a Deus, amados, pois nesses últimos tempos, eu tenho sentido o cuidado e a proteção de um Pai infinitamente amoroso. Os que são pais, eles conseguem entender, os que são pais aqui, né? Eles conseguem entender, eles sabem como fica o coração de um pai, né? Quando em vista aí de algum perigo para os seus filhos. Como é que fica o coração de um pai quando consegue enxergar perigo aos seus filhos? Amados, se assim o nosso coração, imagina como é o coração do nosso Pai Celestial. E nós, amados, se nós estivermos como ovelhas, né, atentos à voz do bom pastor, nós podemos perceber claramente o quanto o Senhor tem movido nesses dias. E Ele tem se movido ao nosso favor. Sabe para quê, amados? Para nos livrar de toda sorte de engano. No nosso contexto, como igreja, nós podemos perceber algumas coisas. Nós podemos perceber o quanto o Senhor, há tempos, tem despertado, por exemplo, Marcos Moraes, como uma voz profética, né? Como um arauto dos últimos tempos. Marcos tem alçado a sua voz, né, para advertir a igreja no Brasil e em outros lugares do mundo. Advertir de que forma? Advertir dos enganos e da iminência da multiplicação absurda desses enganos, né? Advertir também do fácil acesso à mente dos irmãos. O fácil acesso dos enganos à mente dos irmãos através dos instrumentos de comunicação.
Nós temos visto o barco se levantar. Já há tempos, amados. Outra coisa, já há tempos o Senhor tem restaurado no nosso meio o ministério apostólico. Já há tempos. Mas eu não sei se vocês perceberam, né? Que desde o início da pandemia, nós podemos ver esse ministério se manifestar como uma característica assim muito mais ativa, né? Muito mais visível, muito mais intensa. E eu creio que depois da pandemia, o ministério apostólico foi mais reconhecido entre nós. Conhecido da igreja, mais consolidado, né? E tudo isso, amados, visando o cuidado da igreja em vários sentidos, né? Nesse mesmo tempo, o Senhor tem trazido uma palavra muito forte sobre a necessidade de ampliar o nosso entendimento sobre os ministérios específicos. Ampliar o nosso entendimento. E entre nós, amados, já estão tem sido dado passos concretos nesse sentido, né? Em Ji-Paraná, por exemplo, já foram reconhecidos pastores, né? Também, há pouco tempo, nós fomos convidados para a cerimônia do reconhecimento de outros pastores em São Paulo, em Curitiba. E nós aqui com esse mesmo objetivo, nós já separamos alguns irmãos para estarem mais próximos do presbitério, né? E isso, amado, já tem dado frutos. Aqui em Santa Catarina, amados, pensando em fundamentação, o Senhor tem nos despertado com urgência, né? Para atender, na realidade, para entender, né? E para usufruir de maneira mais concreta da nossa estrutura como corpo de Cristo. Por exemplo, igreja na casa e a reunião de toda a sua estrutura, né? A igreja na casa e a reunião com toda a sua estrutura, né? Outra coisa, a atuação dos cooperadores na condução da igreja na casa, né? Tendo assim o mesmo alvo dos presbíteros, né? Observando, colocando como alvo o correto ordenamento dos santos, a supervisão do ensino. Tudo isso o Senhor tem nos despertado. O Senhor nos fez enxergar o indispensável funcionamento das juntas de companheirismo dos cooperadores. O Senhor tem nos feito olhar com mais intensidade para juntas e ligamentos. O Senhor está falando conosco sobre a necessidade de estabelecer e conhecer e reconhecer, né, níveis de crescimento dos discípulos no meio da igreja. O Senhor tem nos levado para batalhar para que haja conscientização dos discípulos, do sacerdócio de todos os santos, todos os discípulos. Amados, nós temos o projeto Fundamentos, né? E eu creio, amados, que ele veio como resposta das nossas necessidades de preencher lacuna na fundamentação dos santos. É uma resposta a essa necessidade. Preencher lacunas. Eu creio que o que nós sempre tivemos e foi dado por Deus, graças a Deus por isso, e serviu durante um bom tempo, mas por conta de um avanço do alcance, né,
de ventos de doutrina na vida dos irmãos. Antigamente, para se ter acesso a ventos de doutrina, precisava ir numa livraria evangélica, precisaria, de repente, ficar ouvindo muitas coisas de gente que não são conhecidas. Hoje, para matar a curiosidade de todos, que todos têm, com um clique, apenas nós temos acesso a uma parafernália, a uma quantidade absurda de temas, né? E isso está dentro das casas. Então, é necessário preencher lacunas na fundamentação dos santos para atender essa necessidade. Isso, amados, para blindar a nossa mente contra os enganos. Só que tem o seguinte, amados, nós podemos ver todas essas coisas. Eu não sei se vocês estão entendendo, estão percebendo tudo isso. Só que tem o seguinte, o simples fato de estarmos informados do perigo, o simples fato de conseguirmos ver o cuidado amoroso de Deus, o simples fato de nós sabermos que existem os recursos e que tem ampliado os recursos, amados, não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós precisamos, amados, compreender a insuficiência da informação como um fim em si mesmo. Amados, o Senhor, Ele tem poder, está totalmente disposto a ressuscitar o morto. Mas nós temos que entender que o tirar a pedra e o remover as ataduras é a parte que nos cabe. Jesus fez isso. Jesus estava diante do morto, que estava morto já há 4 dias. Mas ele disse: aquele que tem poder para ressuscitar o morto, ele não teria poder para remover a pedra? Aquele que tem poder para ressuscitar o morto, ele não teria poder para tirar as ataduras? Por que ele não fez? Porque é a parte que nos cabe. Tem uma parte que nos cabe. E, amados, eu tenho uma notícia para vocês. Nada que tem valor de verdade nos vem à mão sem esforço. Nada que tem valor de verdade vem à nossa mão sem a dedicação de esforço. Mateus 11:12. E as coisas não se tornaram diferentes no chamado tempo da graça. E é o tempo da graça. Existe a bondade de Deus, existe a atuação do poder de Deus. Existe essa parte, né? Que é o impossível que o Senhor faz. Mas nesse mesmo tempo da graça, está dito aqui, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por facilidades. O reino dos céus é tomado no nosso conforto. O reino dos céus é tomado na nossa passividade. Engano, amado. Está escrito assim: o reino dos céus é tomado por esforço. E quem que se apoderam deles? Os que se esforçam, se apoderam dele.
Amado, esforço não é uma conotação de coisa fácil. Amado, desses tempos de multiplicação, de engano, não tem como sobreviver espiritualmente sem proteger a nossa mente com uma boa fundamentação, um conteúdo da verdade. Amados, nós não podemos ser ingênuos pensando que é através do prazer da alma que alcançamos bom êxito nesse processo de aprendizado. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para tudo isso que o Senhor tem nos dado, né? Para todas essas coisas que o Senhor tem nos dado. Mas existe uma parte que é nossa, uma parte que depende de nós. Nesse processo de aprendizado, por que eu digo aprendizado, amados? Nós mesmos declaramos que a fé, ela vem pelo ouvir. Nós temos que andar por quê? Por prazer, por sentimentos. Nós temos que andar por fé. Só que para se ter fé é necessário ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não está falando de fundamentos, de verdade, de um conteúdo que precisa estar na nossa mente. Amados, nós não vamos ter bom êxito nesse aprendizado através do prazer da alma. É necessário, amados, uma boa dose de sacrifício. Amados, eu não estou dizendo que não tenha que ter satisfação. Há de se ter grande satisfação e muito regozijo no espírito. Mas aquele que vem da fé, aquele que vem do poder de Deus atuando em nós, né? Por estarmos vencendo lutas à frente de grandes batalhas. Batalhas contra a carne, batalhas contra o pecado, batalhas contra o mundo, batalhas contra as hostes espirituais da maldade. Batalhas, amados, sabe contra o quê? Contra a preguiça espiritual. Batalhas contra o comodismo. A nossa satisfação, a nossa alegria tem que vir primeiramente por vencer essas batalhas no poder de Deus, pelas armas da justiça. Batalhas, amados, contra os ímpetos emocionais que colocam em segundo lugar tudo aquilo que temos aprendido de reino de Deus. Coloque em segundo lugar essas coisas e elege coisas seculares para tomarem em primeiro lugar. Nós temos que batalhar para isso, porque é nessa direção que aponta a nossa natureza humana. E nós temos que ir em direção oposta. Temos que vencer, amados, grandes resistências. Mas a primeira delas, amados, está dentro de nós. Não ignoremos isso. A nossa carne, ela não contempla a glória futura. O Xande falou ali da noiva que gosta muito dos presentes, mas já não tem interesse pelo noivo. É como se no nosso tempo de hoje a noiva fosse lá se arrumar, colocar o vestido, se adornar, se maquiar, porque vai ter uma festa, porque vai ter convidados, sem pouco se importar pelo noivo.
pelo que o noivo vai ver, pelo que o noivo vai enxergar. Então a nossa carne, ela não contempla a glória futura. Amados, o Espírito de Deus está se movendo no seu corpo, derramando graça, despertando ministérios concedidos pelo Filho para prover para a igreja a concentração no poder da verdade. Concentração no quê? No poder da verdade. Amados, e é uma obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus não cessa, o Espírito de Deus não dorme. Ele batalha intensamente em todo momento, derramando graça. E nesses dias nós temos visto ele despertando os ministérios, esses ministérios que foram concedidos pelo próprio Filho. E para quem? Para a igreja. E a atenção desses últimos dias é para promover uma concentração do seu povo no poder da verdade. Amados, nós já tínhamos informativos com uma boa parte do conteúdo da nossa fé. E de que forma nos veio? Nos veio do mover do Espírito Santo, no debruçar da palavra de Deus. Isso é, as apostilas no formato que nos serviram durante um longo tempo. Essas apostilas é um meditar, é uma profundidade na palavra de Deus. E nos serviram durante um longo tempo. Mas também, amados, nesses últimos dias agora, nasceu o projeto Fundamentos. E nasceu com um aplicativo e outras vias de comunicação na internet. Nisso, amados, nós podemos ver o Senhor nos dando graça e sabedoria para aproveitar o alcance da tecnologia para fazer, assim, dentro do acesso, de todos os discípulos, um meio de informação que pudesse, amados, no exercício do nosso viver como igreja, sem dispensar de maneira nenhuma isso, que pudesse no exercício do nosso viver como igreja tapar brecha no entendimento de todos os irmãos, sem excluir o exercício da igreja. Amados, aqui nós podemos ver claramente a demonstração do interesse de Deus em proteger a nossa mente. Proteger a nossa mente do quê? De enganos escandalosos, com mentiras escancaradas, sem um mínimo de escrúpulo espiritual. Mas não é só isso. Tem um perigo pior do que esse. Bem maior do que esse. Deus também quer proteger a nossa mente de enganos sutis. Enganos sutis disfarçados de verdades. O que são eles? São pequenos assopros, que são muito parecidos com verdade. Por muitas vezes, amados, é uma inserçãozinha, de uma pequena dose de engano mortal. Mas ela vem recheada assim com uma grande quantidade de verdade. Por que isso é perigoso? Isso é muito perigoso, porque consegue se aproximar e até penetrar na mente de homens sinceros.
pequenos enganos com a máscara muito grande, né, de verdades. As Escrituras, amados, elas, além da exposição abundante da palavra, abundante da verdade, também ela está repleta de advertências contra falsos ensinos. Colossenses 2, 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas. São coisas sutis. Então, amados, com tudo isso, sendo assim, nessa questão de equipar a nossa mente, nessa questão do ensino e também da supervisão do ensino, aqui entre nós mesmos, Deus tem nos mexido muito, tem nos sacudido nessa questão, sacudido a igreja. E ultimamente tem sido assim, eu posso dizer, um certo sufoco, né, entre nós. Eu não digo desespero, porque é o Senhor que tá nos movendo, né? E eu creio que o Senhor está nos dando graça. Primeiro, amados, o Senhor tem movido aí nos ministérios específicos, né? E com longas e intensas considerações e conversas, né, no presbitério, nós estamos buscando entender nesse processo de aprendizado, né, nesse processo aí de aprendizado, nós estamos buscando entender a responsabilidade de todos os setores da igreja, né? Pois com o projeto Fundamentos, estamos percebendo, né, e podendo ver de maneira mais ampla e bem ordenada todo o conteúdo do Conselho de Deus. Amados, e a gente nós ainda podemos dizer que são poucas coisas. Você imagina a instrução para todo o nosso viver, pessoal, como família, como igreja. Todo o conteúdo do nosso viver ser conseguido transmitir de 3 anos e meio, 4 anos, ainda podemos dizer que são poucas coisas. Mas como Marcos tem falado nesses dias, pouca coisa não é pouca Bíblia. São pouca coisa, mas não é pouca Bíblia. A igreja necessita de muito alicerce na palavra de Deus. A igreja precisa de muito alicerce na palavra de Deus. Deus tem movido, não é só a região aqui, tem movido a igreja em vários lugares. Então, amado, voltando para aqui, né? Temos tido também várias reuniões com esses irmãos que foram chamados para estarem mais perto do presbitério. Temos várias reuniões, temos tido várias reuniões, no mínimo semanais, né? Ou de 15 em 15 dias, no mínimo, para ser mais.
E com eles, amados, nós temos buscado a melhor forma a ser aplicada para o desenvolvimento do ensino na igreja, na casa, nas juntas. Estamos debatendo aí a necessidade da adaptação do projeto Fundamentos na realidade da nossa localidade, como a sequência dos temas, a necessidade de destacar aí pontos-chave das lições. E nós estamos aí, quebrando a cabeça com essas coisas aí. Contamos com vocês, orem por nós. Temos, amado, buscado aí com um esforço também o esforço para equipar e transmitir a devida carga aos cooperadores das igrejas nas casas. Para quê? Para assumirem uma responsabilidade de supervisão do ensino, né, entre os santos. Outra coisa, há também, amados, um empenho aí para reforçar a conscientização da carga dos discipuladores. De que eles ocupam o papel principal na transmissão do ensino. Então, todo discipulador, ele precisa receber, estar consciente dessa carga que está sobre os ombros. E receberem isso com exultação e alegria, porque para isso o Senhor tem dado o Espírito Santo. Então, a principal meio de transmissão do ensino é através dos discipuladores. Isso é, amados, transmitir através da catequese, que é um exercício, amados, de zelo, de amor e de dedicação. E por fim, dentre outras coisas também, estamos aqui, né, como que em um apelo, reafirmando, amados, a carga de todos, carga de cada um de vocês. É necessário, amados, para um bom fruto no meio da igreja de todas essas coisas, é necessário que todos enxerguem o valor e a sublimidade da luz da verdade do Evangelho. Então todos precisam ver. E amados, e que vocês demonstrem o reconhecimento desse valor, vocês demonstrem o reconhecimento desse valor, não apenas com declarações, né? Mas no investimento de tempo e dedicação para isso. Porque, amados, se no discípulo, em cada discípulo, não haver fome, se não haver zelo, ardor pela luz da verdade, e não se dedicarem com humildade e com mansidão, todo o esforço dos setores anteriores não vão surtir efeito para que Deus possa proteger a mente de tal discípulo das sutilezas dos enganos. Entenderam? Se não haver essa dedicação com humildade e mansidão de todos, todo esforço dos outros setores, né? Eles não vão surtir efeito
para que Deus possa proteger a mente de todo discípulo da sutileza e do engano. Lembre-se que tem a nossa parte. Remove as pedras e tirem as ataduras. Então, amados, daqui a poucos dias, com a permissão de Deus, vocês vão ver as reuniões das igrejas na casa de uma seguinte forma, né? Vão ver elas um pouco mais dinâmicas, mais participativas, com a participação de todos os discípulos. Vão ver ela exigindo, as reuniões exigindo uma dedicação maior de todos. Nós vamos em unanimidade usar o projeto Fundamentos como base para a edificação dos discípulos. As reuniões, amados, sem deixar de ser inspirativas, elas vão ganhar também um aspecto aí maior de supervisão. As reuniões, elas vão, de alguma forma, assim, ser mais concentrada na capacitação de todos os santos. Porque se nós tivermos muitas boas reuniões, alegres, festivas, cheias de outras coisas, mas se a gente não chegar no objetivo da capacitação dos santos, essa reunião não teve muito bom fruto. Ainda que teve muita festividade, muito sorriso, muita festa, muito, sei lá, enlevo espiritual, essas coisas aí. Se os santos não foram capacitados para o exercício do seu ministério, a reunião não teve o efeito desejado. Agora, se ao contrário, as reuniões não forem assim, tão festivas, não foram tão emocionantes, mas conseguiram capacitar, deram material, deram recurso para capacitar os santos para o exercício do seu ministério, graças a Deus por essa reunião. Amados, nós contamos com vocês. Queremos contar com vocês. Queremos contar, sim, amados, com o entusiasmo de todos, mas também o empenho, a paciência, a humildade, enfim, um sacrifício de todos. E certo de que Deus está nesse negócio. Agora, eu creio que eu estou dando um passo aqui. Eu falei para vocês que daqui a pouco vocês vão ver algumas mudanças. Mas por que razão falar agora de todas essas coisas? Amados, as Escrituras dizem que antes de tudo se faça oração. Para que desde já, amados, vocês se dediquem em oração, em dois sentidos. Primeiro, para que Deus nos dê graça aí a liderança da igreja. Nos dê graça, queridos, para que, conservando todos os princípios da nossa fé e não dispensando nada que o Pai está nos dando, que nós possamos aplicar todo esse bem, Usando o quê? Usando o que nos foi confiado. Isso é, os setores do nosso viver como igreja. Então, olha, para que Deus nos dê essa graça, nós precisamos de duas coisas, amado: conservar
todos os princípios da nossa fé. Mas também não podemos dispensar nada que Deus está nos dando atualmente. Que nós possamos juntar essas duas coisas com harmonia. Então, para aplicar isso, né, em tudo aquilo que Deus tem nos confiado, né, os setores do nosso viver como igreja. E também, segunda coisa que eu peço que vocês olhem, para que com as mudanças necessárias, nenhum de nós estranhe a necessidade de um esforço maior. Porque pode estranhar, né, quando vem a necessidade de se esforçar mais um pouco, pode haver um estranhamento. Então, que ninguém estranhe a necessidade de um esforço maior. E que ninguém venha de alguma forma rejeitar o que da parte de Deus está sendo concedido a nós. A nós quem? Os seus santos. Mas ao contrário, amados, que com toda a disposição que o nosso momento exige, né, que de bom grado abracemos essa causa juntos, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem individual de cada um, para o nosso bem no viver em família, para o nosso bem no viver como igreja, como corpo de Cristo. Amém, amados? Amém? Amém. Então é isso, queridos. Que o Senhor continue nos dando graça para todas essas coisas. Senhor, nós cantamos aqui hoje cedo sobre a glória do Filho, Cordeiro de Deus. Senhor, o Xande trouxe aquela palavra sobre a necessidade de contemplar o noivo, de amar o noivo, de preferir o noivo. Senhor, e Tu tem falado conosco da necessidade de estarmos preparados, de nos proteger, de nos guardar. Senhor, nós temos visto, Senhor, Tu nos cercando de muitos bens, Senhor, de muita graça. Pai bendito, agora nós te pedimos também, amado Pai, que Tu coloca essa carga mesmo no coração de cada um dos discípulos, dos nossos amados, Senhor. Amém. Essa carga, Senhor, da necessidade de dedicação, de esforço, de se dar e se deixar gastar, Paizinho querido, para que possamos, de fato, ter acesso a essa graça, Senhor. De passar por esse tempo, Senhor, de muitas armadilhas, de muito engano, passar por esse tempo, Paizinho querido, de que se multiplica absurdamente todas essas coisas, Senhor, e estarmos em pé, firme, com a nossa consciência guardada, com os nossos olhos cada vez mais fitos no autor e consumador da nossa fé, o nosso amado Jesus. Queremos, Paizinho querido, corresponder positivamente, Senhor. Queremos, Paizinho querido, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, Senhor. Queremos, Paizinho querido, que todos os dias a nossa mente seja renovada, Paizinho querido, para que de fato experimentemos qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade tua, Senhor. Nos ajude, Paizinho querido, desperta todos os irmãos, que todos reconheçam isso, Senhor, que todos estejam dispostos a colocar a mão na massa, que todos estejam dispostos a cooperar com o teu propósito, que nós venhamos ser verdadeiramente uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. É o que nós desejamos, Senhor. Amplia, Senhor, isso no nosso coração. Coloque, Senhor, dentro de uma dimensão necessária, Paizinho querido, para que não venhamos estar prostrados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estava anotando algumas coisas quando o meu falava conosco sobre o perigo de sermos enganados, né? Quem aqui não corre esse risco? Eu corro. Eu corro porque eu tenho uma mente, porque eu tenho um coração e porque Jesus falou assim, ó, que o teu coração é terrivelmente corrupto. Então eu corro o risco de ser enganado. Como eu não vou ser enganado? Se eu estiver com os meus olhos na palavra de Deus, agarrado com meus irmãos, as juntas que funcionem, aí eu não vou ser enganado. Não vou fazer besteira, não vou agir de forma independente. E esse engano existe, é iminente. Satanás é o enganador. Então precisamos cuidar. Outra coisa, essa migração sobre o projeto de Fundamentos, essa adaptação para o projeto de Fundamentos. O que é o projeto de Fundamentos? Durante anos, sei lá, 30 anos, essas apostilas, 1, 2, 3, família, comunhão com Deus, é muito útil e continua sendo útil. Tudo que tem nesse material, nessas apostilas que a gente estudou ao longo dos anos, está tudo no Fundamentos, com alguns acréscimos, com mais detalhes, mais riqueza, com mais textos, né? E por que o projeto Fundamentos, essa ideia, ao longo dos anos, algumas coisas foi corrigido o foco, né? Por exemplo, a ceia foi uma das coisas que pouco tempo atrás, os irmãos tiveram entendimento e trouxeram para a igreja, né? Então, se tiver algum ajuste para ser feito daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não precisa imprimir a apostila tudo de novo, no Brasil todo e lá para fora do país, porque no projeto é uma atualização muito rápida, instantânea. Mexeu ali e já temos atualizado, tá? A gente precisa, irmãos, sermos fundamentados. Quando? Até os 2, 3 anos de caminhada? Não. Qualquer um de nós, precisamos estar bem fundamentados, para não sermos enganados. Esse formato baseado no projeto Fundamentos não substitui as juntas. O Neu falou isso, a responsabilidade do ensino é através das juntas e ligamentos. Mas não é o pastor que prega? Não. Não é o pastor que ensina? É também. Mas não é responsabilidade única e exclusiva dos pastores. Essa responsabilidade é de cada um de nós que cuida de vidas.
Tá? Só estou dando mais uma olhada naquilo que o Neu já falou. E a gente vai falar mais sobre isso. Sobre a aplicação desse projeto entre nós. Na igreja, na casa, supervisão, como vai ser aplicado, como vamos fazer. Então, não fiquem... Né? Vamos ainda continuar falando sobre isso, né? E como Deus já pediu, que estejamos orando para que Deus conduza, dê graça, né? Os irmãos que estão à frente desse projeto, eles não disseram assim, ó, vocês têm que fazer igual nós fazemos lá em Salvador, tem que fazer igual nós fazemos lá em Ji-Paraná. De forma alguma, né? Cada um vai entender a sua realidade, na região onde está, pegar pontos positivos que estão fazendo lá, aplicar, tá? Amém, amados? Amém. O Senhor nos ajude.